A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Estamos falando aqui de Foz do Iguaçu. Hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro de 2017. Agora são 16 horas e 30 minutos. O assunto de hoje aqui no programa é o Engenheiros Sem Fronteiras. A gente vai falar sobre essa organização que atua aí no mundo todo e está começando um movimento aqui em Foz do Iguaçu. Para falar sobre isso aqui no programa, recebemos Fernando Lozov e Hernan Aguilera. Fernando Lozov é estudante de Engenharia Civil lá da Uniamérica e diretor de projetos do Núcleo do Engenheiros Sem Fronteiras de Foz do Iguaçu. Hernan Aguilera é advogado e diretor jurídico do Núcleo de Foz do Iguaçu, também do Engenheiros Sem Fronteiras. Boa tarde, meninos. Sejam muito bem-vindos aqui à Uniamérica em Ação. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, Raíza. Eu queria agradecer à Rede Comunicadora Iguaçu pelo espaço e agradecer você também por nos receber aqui. Muito bem, obrigada. Meninos, vamos esclarecer aí para a galera que está nos ouvindo e nunca ouviu esse nome ou falar sobre isso. O que é a organização Engenheiros Sem Fronteiras? Bom, então, o Engenheiros Sem Fronteiras é uma coisa muito, por assim dizer, abstrata, é algo muito volátil. Então, vamos tentar explicar a nossa história e aí dali partir para o ponto essencial. Então, juridicamente falando, ela é uma associação sem fins lucrativos, né? Aqui em Foz do Iguaçu, no Brasil, ela começa ela tem hoje 35 núcleos. Tá? Temos o núcleo de Foz do Iguaçu hoje, Maringá e Curitiba, e a nossa sede principal, a sede da Engenheiros Sem Fronteiras Nacional, é em Viçosa, Minas Gerais, né? E aqui a nossa, assim por assim dizer, o Engineers Without Borders, né? A EWF, B, que é o Engenheiros Sem Fronteiras para o Brasil, ele tem o objetivo principal de trazer a engenharia como transformadora social. Né? Então, ou seja, utilizando de conhecimentos ali de matemática, física, química, e até mesmo é muito importante dizer que o engenheiro ele não é propriamente só um engenheiro. Muitas vezes o engenheiro ele anda em outros nichos profissionais, né, de mercado, por exemplo, empreendedores, alguns migram para a administração, outros até mesmo para o marketing. Então, todo esse know-how de engenharia é muito interessante para todas as demais áreas. Engenheiros Sem Fronteiras se vale disso, do profissional da engenharia, que tem justamente esse apego profissional já voltado para as demais outras áreas. Seria na mesma linha do Médicos Sem Fronteiras? Por aí falando. Eu acredito que daí o Médicos Sem Fronteiras, a gente não conhece o projeto, mas é um pouquinho mais especializado com os médicos, medicina, né? Exatamente. E o Engenheiro Sem Fronteiras, propriamente dito, ele age com uma rede colaborativa, né? Aqui em Foz do Iguaçu nós já temos vários parceiros, inclusive a Uniamérica é um dos mais fortes deles, né? Temos o Rotaract, o Rotary, qual mais, Luzov, que a gente está... Lions, a Itaipu, o PTI também são nossos colaboradores. Uau, tem vários, tem bastante apoio no núcleo de vocês, que bacana. São bem bons. E o Engenheiro Sem Fronteiras ele tem dois nichos de atuação muito básicos que estabelecem o que a gente denomina assim de política de Estado, né? Que independente se formos um núcleo em Viçosa ou em Foz do Iguaçu, temos que seguir, que seria atingir as metas do milênio da ONU e as metas globais. Então temos esse, por assim dizer, paradigma a ser seguido, que todos os Engenheiros Sem Fronteiras, seja daqui, de Israel, em qualquer outro país do mundo, Europa, América do Norte, todos eles seguem essas metas, né? Atingir as metas da ONU e as metas globais. É legal porque isso ajuda a ter uma base comum para todas as instituições, né? Então, por exemplo, independente do núcleo, não importa se é aqui em outro país, então o objetivo, né, a nível mundial, ele é comum a todo mundo, né? E tem uma frase, né, que é pensar global, agir local, né? Eu acho que ela tem tudo a ver. O nosso amigo David, lá do Rotaract, lá do Rio Grande do Sul, ele falava muito isso, né? Da importância das organizações do terceiro setor agirem localmente, mas pensarem globalmente, né? Eu acho que com certeza essa base comum dos núcleos do Engenheiros Sem Fronteiras, eu acho que ela é muito bacana pensar nisso, né? Então você cria projetos em Foz do Iguaçu, Maringá, Curitiba, mas você está pensando numa meta que é mundial e que o mundo inteiro está indo para esse mesmo caminho. Muito bacana, muito legal que é assim que funciona.
Gente, vocês podem explicar um pouquinho como que essa organização acontece a nível mundial? Bom, o Engenheiros Sem Fronteiras, ele nasceu na França, na década de 80, e como foi um sucesso em ajudar a comunidade na França e em áreas que eram colônias da França, ele migrou nos anos 90 para a Itália e para a Espanha. Nisso, foi indo para o mundo inteiro, o Canadá também chegou na década de 90 com a ajuda da Inglaterra e foi se disseminando pelo mundo. Então, o Engenheiros Sem Fronteiras é uma organização sem fins lucrativos que visa ajudar a sociedade com uma bagagem de engenharia, mas não só de engenharia. Tem profissionais de diversas áreas, mas o foco principal e a bagagem principal é a bagagem de engenharia. Olha que legal, o negócio aí da Europa, né? Mais ou menos recente, né? Década de 80, é um movimento bem recente, né? Acho que é por isso que tem 35 núcleos no Brasil, né? Um movimento recente. Mas que legal, que surgiu lá na França, veio da Europa para cá. Muito bacana. E hoje em dia a gente tem vários países, então. Vários países têm o núcleo. Sim, principalmente países da África têm núcleos atuantes, porque a gente sabe que a sociedade na África sofre muito por saneamento, infraestrutura e tudo mais. Então, precisa ter uma pegada de engenharia forte naquelas regiões. Tanto que o Médicos Sem Fronteiras, que você citou anteriormente, eles também fazem projetos sociais o Rotary também faz projetos sociais na África. Então, o Engenheiros Sem Fronteiras também tem essa atuação, principalmente em países que estão em desenvolvimento e que países estão em situação de miséria e... Super interessante, né? Então, tipo, surgiu, claro, na Europa, talvez tenha menos necessidades do que os outros países em desenvolvimento, mas o foco de trabalho hoje é países, por exemplo, do continente africano, ou países que realmente necessitam muito mais dessa ajuda e, de repente, tem um poder público menos atuante, né? Desenvolvidos. Legal. Gente, que tipo de projetos, você falou que eles atuam bastante na África, que tipo de projetos eles fazem na África ou em outros países? Principalmente projetos de infraestrutura na parte de água, recursos hídricos, a parte de logística, onde vai levar alimento para em locais que não chegam. Inclusive tem algumas parcerias com a ONU e outras entidades que você consegue chegar em locais onde, sem um aporte do Engenheiros Sem Fronteiras, não conseguiria. Principalmente a parte de infraestrutura, se for construir um hospital ou canalizar água para algum lugar, você precisa de um apoio técnico-científico. E o Engenheiros Sem Fronteiras está lá justamente para isso. Nossa, legal. Aqui no Brasil, vocês têm algum exemplo de um projeto que acontece em outra região, que não seja em Foz do Iguaçu? Em São Paulo, tem o Engenheiros Sem Fronteiras fez uma escolinha de futebol, uma quadra de futebol para as crianças poderem jogar, as crianças de periferia. Legal, né? Também que usa a parte de infraestrutura, de engenharia. Eu acho muito legal porque várias necessidades, a gente que talvez atua com voluntariado no terceiro setor, a gente percebe que várias necessidades, elas são realmente estruturais, né? Às vezes precisa ser construído um hospital, precisa ser construída uma escola. E aí que vem a calhar muito bem o conhecimento técnico-científico da engenharia, né? Eu acho que vários problemas, entre aspas, né, vários problemas sociais podem ser resolvidos com o conhecimento técnico. E a gente percebe também que às vezes existe muita boa vontade em resolver certos problemas, mas às vezes falta conhecimento especializado na área, né? É muito difícil, às vezes, por exemplo, vamos pensar no engenheiro já formado, às vezes ele tem muito projeto, às vezes ele tem uma demanda muito grande, dificilmente ele consegue, às vezes, um tempo para se dedicar ao trabalho voluntário ou à assistência propriamente dita, né? Então, eu acho muito legal que exista essa instituição e que ela canalize todo esse conhecimento aí que a galera tem em prol da melhoria, realmente, de uma melhoria que, na maioria das vezes, como vocês já colocaram, é super necessária, né? Gente, agora vamos falar de vocês. A gente já falou a nível mundial, aí, a nível nacional, quando que surgiu, como é que acontece. E o projeto de vocês? E o núcleo de Foz do Iguaçu? Há quanto tempo vocês têm? Como que surgiu? Como que surgiu a ideia de fazer? Como que chegou até aqui? Tá, então é muito curioso, né? Como nascem as grandes ideias. Eu acho que o mundo, se ele fosse discutir como nasceram os grandes movimentos e tal, vamos ter histórias mais do que impressionantes e engraçadas, né? De como surgiram. Então eu tenho um grande amigo, o nome dele é Halisson Zantin Cáceres. Mandar um abraço pra ele, né? Manda um abraço pro Halisson, se ele estiver ouvindo. O Halisson, que é super aluno da Uniamérica, porque ele se formou agora em administração, tá fazendo engenharia civil, né? Ele atua com a gente no voluntariado do Rotaract. Então, mandar um abraço aí pro Halisson, e ele sempre tem essas ideias, né, empreendedoras. Exatamente. Aí. E ele uma vez me ligou e disse, eu tô pensando num projeto e eu queria um lugar para nos reunir, né?
E naquele tempo o Engenheiros Sem Fronteiras não tinha nem sede, né? Então eu disponibilizei o meu escritório, né, de advocacia, e aí veio ele, o Rafael Gandela, que também é um dos principais, se estiver ouvindo também um abraço para ele, um dos principais mentores, e o Lozov, que foram os principais engendradores ali da ideia mesmo do Engenheiros Sem Fronteiras. E nessa reunião se debateu quais seriam os objetivos institucionais, quais seriam os objetivos da associação, enfim, e começou a de fato tomar forma a questão. E hoje nós temos uma série de projetos, né, grandes, né, que estão acompanhando aqui em Foz do Iguaçu. Participamos, por exemplo, último sábado agora, participamos de uma reunião muito importante para atender o projeto Anjo Gabriel, né, um projeto aqui da cidade de Foz do Iguaçu que atinge uma comunidade carente, né, principalmente apontando ali as questões de mulheres em época de desenvolvimento e tal, principalmente questão social, tem tudo isso. Luzol, quer falar um pouquinho dos nossos projetos, né? Temos um projeto também em parceria com Um Chute para o Futuro, lá do Ronaldo. Mandar um abraço para o Ronaldo, aproveitar a oportunidade, em que eles estão com problema com a vigilância sanitária na parte da cozinha e do refeitório. Eles têm que dividir a cozinha e o refeitório. Atualmente é um espaço único. Então a gente está fazendo um projeto para adequar as normas da Anvisa, para que aquele lugar possa ser legalizado, para eles poderem utilizar e ter o convite das crianças lá no chute. Legal, legal. Tem várias instituições que elas precisam realmente, né? Porque muitas vezes a boa vontade, às vezes recebe um recurso ou outro e acaba fazendo em situações de emergência, às vezes, né? Alguma estrutura, né? Principalmente, não sei, a nível de telhado, um novo cômodo, às vezes precisa fazer uma sala de aula, divide ali, né? Numa emergência, a pessoa acaba atuando na boa vontade, mas às vezes essa estrutura, essa parte técnica, ela é necessária, né? Demais, demais. Gente, há quantos anos vocês estão com o projeto? Agora faz um ano já. Faz um ano. Faz um ano. Inclusive, pegar um gancho naquilo que tu disse agora há pouco, tem muitas pessoas em Foz do Iguaçu, eu acho que Foz do Iguaçu é uma cidade bem atípica nesse sentido. Tem muitas pessoas propensas a ajudar, propensas a dar de si antes de pensar em si, né? Só que o que acontece, ao mesmo tempo que você tem essa vontade, esse ímpeto de ajudar alguém, você ao mesmo tempo não tem o profissionalismo, a institucionalidade, você não tem a sustentabilidade daquela ajuda. Então, se dá um exemplo muito rápido aqui, por exemplo, eu tenho vontade de doar coisas para o Chute para o Meu Futuro. Aí eu vou lá, dou. Um dia eu bati o carro ou algo do gênero, tive uma emergência pessoal e não tive mais condições econômicas financeiras, ou até mesmo me esqueci ou algo do gênero de eventualmente ajudar um projeto social aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Resultado, o projeto que contava com aquela ajuda já se vê a ver navios. Desamparado. Né? Desamparado, exatamente. E com uma ONG profissional, com institucionalidade, com gerente de projeto, com esse tipo de coisa, você profissionaliza essa por assim dizer, ajuda, né, para as instituições, enfim, seja ela ONG ou associações. Então, um gancho que eu peguei ali. Muito bom, então realmente o quão necessário é essa ajuda, às vezes técnica, e a sustentabilidade das instituições do terceiro setor, né? Exatamente. Gente, quantos integrantes vocês têm atualmente no núcleo de Foz? Qual que é a média de integrantes, né, que fazem parte de um núcleo? E como é que vocês estão aí? Quem são os integrantes? Eles fazem parte, eles são acadêmicos, já são pessoas formadas? São de quais áreas? Como é que está aí a questão do núcleo de Foz? Então, atualmente nós temos 16 membros, entre acadêmicos da Uniamérica e professores. E, inclusive, amanhã nós vamos estar realizando um evento na Uniamérica, das 7 às 9 da noite, falando sobre o Engenheiros Sem Fronteiras, divulgando para a gente poder arrecadar mais membros, conseguir ter mais colaboradores para fazer os projetos que a gente tem engavetado. A gente tem bastante projeto, a sociedade está precisando do Engenheiros Sem Fronteiras, e eu já faço um convite para todo mundo da cidade que quiser participar amanhã às 9 horas na Uniamérica. Nós vamos estar explanando melhor o que é o Engenheiros Sem Fronteiras e convidando todos a participar. Independente da área, a pessoa pode participar. Excelente, muito bom. E quem que pode participar? Vou pegando aí justo no seu gancho, né? Vocês estão precisando de novos membros, vão fazer uma ação amanhã para explicar para a sociedade acadêmica, a sociedade civil, o que é a instituição. Mas a galera que está nos ouvindo, de repente gostou, quer fazer parte, quem que pode fazer parte? Então, é muito curioso, né? Quando o Halisson me chamou para fazer parte do projeto, quando eu conheci os demais professores, o professor Léo Schneider, né? Vou mandar um abraço para ele,
nosso presidente, Professor Rodrigo Wolff, né? Isso. Vou dar um abraço para ele. Eu pensei que só tinha engenheiro, né? E chegando lá, realmente a grande parte do corpo hoje de recursos humanos da associação, ela é formada por estudantes de engenharia ou engenheiros. Mas, por exemplo, eu sou advogado e estou lá no meio dos engenheiros e tal. E foi aí que eu justamente entendi que nem todo engenheiro exerce a sua profissão dentro da engenharia, né? Então, quando a gente estava falando ali no início da entrevista, que muitos engenheiros eles vão para outros nichos de mercado, seguem outros tipos de carreira, até mesmo alguns migram para o direito, né? Mas o nosso estatuto, inclusive a EWB, né, Engineers Without Borders, ela defende que qualquer pessoa, jornalista ou estudante de jornalismo, advogado ou estudante de direito, e por assim dizer, qualquer outro nicho técnico-científico ou profissão legalmente reconhecida, pode fazer parte do Engenheiros Sem Fronteiras. Não temos nenhum tipo de óbice para RH. Inclusive, o que traz a riqueza das nossas ações e profissionaliza as mesmas é o fato de que o nosso RH é muito volátil com relação ao que diz respeito às áreas de estudo, áreas específicas de atuação, né? Legal. Então, qualquer a galera que está nos ouvindo, que já tem uma profissão, que de repente os acadêmicos, né, da Uniamérica, então podem conversar aqui com o pessoal. Vamos deixar um contato, o nome dos acadêmicos? Fernando Lozov, de Engenharia Civil, podem procurar lá na faculdade, né? O pessoal de engenharia, de maneira geral, de engenharia civil lá da faculdade, né, Fernando? Pode procurar o site sffozdoiguaçu.com.br. Excelente. Então, o site SF Foz do Iguaçu? Isso. Pode procurar no Facebook também, SF Foz do Iguaçu. Tem no Facebook, temos Instagram. Muito bom. Então, aí em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, no site, vocês podem procurar, lá vai ter o contato do responsável e façam parte. Acho que é uma ótima oportunidade aí para você colocar todo o seu conhecimento em prática, sendo engenheiro ou não. Basta querer ajudar, não é? Exatamente. Muito bem, então, galera. Estamos aqui conversando com os meninos dos Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo de Foz do Iguaçu. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação. Agora são 16 horas e 49 minutos. Estamos falando aqui de Foz do Iguaçu, da rádio RCI, falando com os meninos dos Engenheiros Sem Fronteiras. Meninos, né? Esses homens que estão aqui falando com a gente. Galera, vocês já explicaram sobre como funciona a nível Brasil, a nível mundial, o Núcleo de Foz do Iguaçu, que faz um ano e que a maioria que participa da área de engenharia, mas qualquer um pode participar e que vocês estão precisando de ajuda, né? Recapitulando aí nosso primeiro bloco. O que precisa, vocês que fundaram aí, participaram desde a ideia até hoje, depois vai fazer um ano, o que precisa para fundar um núcleo do Engenheiros Sem Fronteiras? O Engenheiro Sem Fronteiras, juridicamente falando, ele está muito bem organizado no nível nacional, né? Então, existe um procedimento de homologação do núcleo em que todo aspirante, o pretenso núcleo de Engenheiros Sem Fronteiras tem que se submeter, reunindo uma série de documentos e seguindo uma série de protocolos para alcançar esse fim, né? Especificamente aqui o Núcleo de Foz do Iguaçu, nós tivemos um contato muito sério com a diretoria nacional. De Viçosa, né? Isso, de Viçosa. E fomos muito bem atendidos pelo presidente nacional, Átila, se estiver ouvindo, um abraço para ele. Porque o Engenheiro Sem Fronteiras a nível nacional nos deu um aval, por assim dizer, um pouco distinto dos demais, que foi a autonomia de poder usar a marca, né? Sem ainda ter o registro da associação, juridicamente falando, que eu me refiro a ter CNPJ, ter registro aqui no setor de pessoas jurídicas aqui da cidade de Foz do Iguaçu, né? Mas enfim, o que é muito necessário é primeiro criar um estatuto. E nesse ponto, muito embora todos os núcleos do país tenham que atender ao Estatuto Nacional, o Engenheiro Sem Fronteiras ainda assim deixa uma certa autonomia, né, para colocar objetivos institucionais e esse tipo de coisa distintas aos demais. Então, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu nós primamos muito pela atividade técnico-científica, né, elaboração de artigos científicos, esse tipo de coisa. E bem como colocamos outros objetivos institucionais, né,
enfim, erradicar aí qualquer tipo de preconceito, etc. e tal. Isso é muito importante, Raíza, porque você consegue trazer uma institucionalidade, com isso eu quero dizer um profissionalismo maior, né? Então, por exemplo, existem termos que todos os associados têm que assinar de responsabilidade, se comprometendo aí às reuniões, a fazer parte das tarefas, né? E não há uma responsabilidade, por assim dizer, administrativa, mas há uma certa cobrança nesse sentido para que se faça, se efetivem essas questões, né? Então, assim, se alguém estiver interessado, claro que pode nos consultar, mas também consultar a Associação Nacional, e ela com certeza vai prestar um auxílio aí, né? Isso que é legal. Legal que você falou que a instituição nacional, ela não só coloca regras, né, de como acontecer, mas ela também presta toda assistência aí para que essas regras realmente se cumpram para o bem da própria instituição, sim, né? Sim, até é importante falar sobre isso, né? Estatutos, geralmente falando em instituições de terceiro setor, existe como é que eu posso dizer, uma falsa visão de que estatuto burocratiza, né? Burocratiza toda a, enfim, gestão e os aparatos da associação em si. Mas, pelo contrário, se o estatuto for redigido, principalmente aqui, o auxílio jurídico é muito importante, mas atendendo a um feedback do advogado com o corpo, o RH da associação, é possível, sim, fazer um aparato administrativo que funcione de forma híbrida e dinâmica, não ocasionando burocracia e sim trazendo segurança no executar das tarefas, né, das atividades. Servindo aos objetivos dos membros, exatamente, né? Exatamente. Nesse ponto é muito importante, e aí o Engenheiros Sem Fronteiras já demonstra para que veio, né? Portanto, é verdade que eles têm um advogado cuidando do departamento jurídico e nós temos também contadores cuidando também da prestação de contas, esse tipo de coisa. Então, ou seja, é uma associação que ela nasce dentro dos alunos da Uniamérica, é engendrada na Uniamérica, mas ainda assim ela é muito profissional nesse sentido. Ela busca já desde o nascedouro com um viés muito profissional que atende aí os critérios de Engenheiros Sem Fronteiras Nacional, né? Nossa, realmente, né, isso que você falou da questão do contador, da parte jurídica do estatuto, Sim. acho que realmente para quem, como você falou, né, para quem fala em estatuto, né, fazendo parte da associação, talvez pareça algo pesado, talvez chato, maçante, de regra, mas é justamente isso que dá o profissionalismo e a identidade da instituição, né? Exatamente. Muito legal que você falou isso, realmente é algo de se admirar do Núcleo de Foz do Iguaçu, do Engenheiros Sem Fronteiras, que a gente percebe que essa profissionalização, ela busca pela eficiência do serviço, né? Prestar o serviço da melhor forma possível. Exatamente. E há, por assim dizer, um pecado muito grande das associações que pegam e falam, vamos fundar uma associação, vamos. Aí se juntam com o RH, pegam no Google um estatuto, Ctrl+C, Ctrl+V, jogam aquilo e começam a seguir, matéria interna corporate deve ser seguida, e aí acabam se encontrando com uma série de óbices, de defeitos, porque não atende, como você bem disse, a identidade, né, a vontade da associação propriamente dita, que é muito pura de toda a associação, né? Então isso é importantíssimo mesmo. Galera, onde os núcleos podem atuar? Então, por exemplo, o núcleo de Foz só pode atuar em Foz, o núcleo de Curitiba só em Curitiba. A gente, por exemplo, está numa região de fronteira. Se a gente quisesse atuar em Cidade do Leste ou em Porto Iguaçu, o estatuto ou o regimento da instituição permite? O estatuto não tem hoje nem o estatuto nacional, nem do nosso, e tampouco o regimento interno, tem qualquer tipo de previsão que lida a atuação do Engenheiros Sem Fronteiras no Núcleo Foz do Iguaçu nas comunidades lindeiras, ou quiçá, por assim dizer, uma cidade próxima aqui, uma cidade vizinha, por exemplo, Medianeira, Santa Terezinha. Não existe jurisdição, né, determinada na atuação no servir. Então ali as portas são abertas para fazer qualquer tipo de projeto. Eventualmente, hoje nós não temos na nossa pasta um projeto que atenda a, por exemplo, outro país ou outra cidade que não Foz do Iguaçu. Mas eventualmente, com o crescimento da associação, nós podemos sim, eventualmente, empreender algumas atividades em outros locais, né, que não Foz do Iguaçu, propriamente dito. Muito legal, e é bacana. Realmente eu entendo, né, essa questão de ainda estar em Foz, porque a gente também tem muito problema ainda para resolver, né? Sim. É legal olhar para os outros lugares, mas é legal olhar para onde a gente está, né, ao redor da gente primeiro. O que mais chamou a atenção nessa
A gente sabe que é um ano e tal, mas o que desde o processo até hoje, o que mais chamou a atenção de vocês na consolidação do núcleo de Foz do Iguaçu? Bom, eu particularmente, eu acho que o que me chamou a atenção para fazer parte do Engenheiros Sem Fronteiras foi poder fazer trabalho voluntário técnico na área de engenharia. Eu sou acadêmico de engenharia civil, então é uma oportunidade de unir o útil ao agradável, em fazer projetos de engenharia no terceiro setor, em ajudar alguém, em ajudar o próximo, em me desenvolver profissionalmente enquanto eu me desenvolvo como pessoa. Nossa, excelente. Então, é muito legal essa ideia, porque justamente você desenvolve a parte técnico-científica que você está desenvolvendo na faculdade, então você meio que intensifica ela e ainda ajuda as pessoas, né, nesse pleno desenvolvimento. Eu acho que realmente ajudar as pessoas, usar o conhecimento acadêmico, desenvolvimento profissional, para dar um retorno para a comunidade que nos cerca, muito legal, Fernando. Obrigado. E aí, Hernan, você, já que tem uma perspectiva um pouco diferente, uma perspectiva jurídica de alguém já formado, né, atuando numa outra área, assim, claro, dentro da sua área jurídica, mas dentro de um grupo de engenheiros, né, como é que é aí para você essa experiência? É muito boa no sentido de, ou seja, eu sempre fiz parte de entidades, instituições de terceiro setor, sempre procurei fazer o conceito de over-delivery, né, te pedem 10, tu faz 11, tu pedem 11, tu faz 12. E eu sempre procurei integrar alguma instituição que buscasse ajudar e desenvolver a pessoa através dessa auxílio, né, dessas atividades. O Engenheiros Sem Fronteiras, o que mais me impactou foi o profissionalismo. As reuniões, os protocolos e, por exemplo, eu me vi envolvido em projeto de engenharia, assim, na termo de responsabilidade, contratos, esse tipo de coisa. E foi uma forma foi, na verdade, a primeira de integrar uma associação desse tipo, que seria uma associação sem fins lucrativos, e auxiliando-a especificamente com o meu conhecimento técnico-jurídico, precisamente, ou seja, só na área do direito. Então, para mim, isso foi uma quebra de paradigma, porque eu ainda não tinha feito esse trabalho filantrópico, né? E também, de outro lado, essa questão do profissional do Engenheiros Sem Fronteiras foi bem impactante, assim. Bacana. Galera, só pra gente encerrar aqui de uma forma bem objetiva, até pra ajudar aí as pessoas que de repente estão ouvindo e estão em dúvida, querem participar, o que vocês acham que fazer parte da instituição agrega para quem faz parte dela, assim? Olha, se envolver com Engenheiros Sem Fronteiras hoje é algo que vai trazer muitas consequências positivas na vida, seja do acadêmico, do profissional, eles desenvolvido, vai aumentar o teu networking, vai trabalhar a tua oratória, vai te desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Eu acredito que entrar no Engenheiros Sem Fronteiras tem que entrar para ver, para sentir, sabe? Porque com certeza quem entra não sai, isso é certo. Então, acho que dá pra gente citar aí a questão da liderança, do networking, né? As questões que agregam aí para quem vai entrar, não é, Fernando? Exatamente, principalmente o desenvolvimento de liderança, onde o graduando de engenharia ou de outro curso, ele começa a encabeçar projetos e realizar, e fazer mudança social. E isso agrega valor à carreira dele, ao desenvolvimento profissional e pessoal dele. Excelente! Galera, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que é muito importante divulgar esse projeto tão legal que está crescendo em Foz do Iguaçu, aqui na nossa região, que não tinha, né? Acho muito legal que vocês trazerem esse projeto para Foz do Iguaçu. Acho que a nossa comunidade realmente merece. Parabéns pelo empreendimento e muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, tchau. A gente que agradece. Obrigado você, Raiz. Obrigado mais uma vez à Rede Comunicadora Iguaçu e estamos aí. Muito bom, então encerramos aqui mais um Uniamérica em Ação. Lembrando que no dia 18 de novembro acontece o Bazar Uniamérica, das 8 às 17 horas na Avenida Felipe Vancher, 1255, Jardim São Paulo 1. Então encerramos aqui mais um programa. Muito obrigada pela audiência. Amanhã estamos de volta às 16h30. Muito obrigada.